Fala galera, Titiwasa aqui, bora para mais um recap! A história começa apresentando uma verdadeira lenda do mundo da magia. Claude. Ele carrega o título de mago de primeira classe, algo extremamente raro. Existem pouquíssimos como ele em todo o mundo. Seu poder é tão absurdo que dizem ser capaz até de influenciar os próprios astros. Ainda muito jovem, com apenas 17 anos, ele já tinha alcançado um feito inacreditável. Se tornou professor na Academia Real de Magia. Um futuro brilhante parecia garantido. Até que, sem qualquer explicação, ele simplesmente desapareceu. A história então muda completamente de foco e apresenta Peck, uma garota cheia de energia e talvez um pouco sem noção também. Ela está no alto de um penhasco, pronta para tentar algo completamente absurdo: voar. Sua amiga Aria observa tudo com aquela cara de quem já sabe exatamente o que vai acontecer. Ela até tenta avisar, dizendo que aquilo é perigoso e que a queda vai ser feia, mas Peck nem dá bola. Convicta, ela começa a entoar seu feitiço, pedindo ao ar que lhe dê força, liberdade, tudo para finalmente sair do chão. E então, ela pula. Por um segundo parece que vai dar certo, mas não dá. O resultado? Uma queda direta e dolorosa. Aria simplesmente não consegue segurar o riso. Para ela, já virou rotina ver Peck tentando voar e falhando miseravelmente. Mesmo assim, ela reconhece, sobreviver a essas quedas já é um talento por si só. Mas Peck não se abala. Mesmo sem conseguir usar magia direito, ela declara com toda certeza: vai se tornar uma maga, e não qualquer maga. Ela quer entrar na mesma academia onde Claude ensinou, e se tornar uma maga de primeira classe, igual a ele. Aria, claro, não leva isso muito a sério. Afinal, Peck ainda nem consegue lançar um feitiço básico. Mas mesmo assim, ela continua tentando, todos os dias, sem desistir. Essa determinação até impressiona, mas Aria não perde a chance de provocar. Diz que o gosto dela para heróis é bem duvidoso. Isso porque muita gente acredita que Claude já não é mais o mesmo. O que mais comentam é sobre o incidente de 2 anos atrás, quando a academia foi atacada. E ele, supostamente, teria fugido em vez de proteger os alunos. Mas Peck não aceita isso de jeito nenhum. Ela não deixa ninguém decidir em quem ela deve acreditar. E se for para continuar ouvindo esse tipo de coisa, ela prefere que Aria vá embora. Mesmo assim, dá pra ver que Aria só está preocupada. No fundo, ela acredita que Peck vai acabar falhando e sugere que ela procure um tutor. O problema? Peck não tem condições para isso. Com muitos irmãos em casa, não sobra dinheiro para pagar alguém. Por isso, ela tenta aprender tudo sozinha. Aria então faz uma proposta. Ela mesma pode ensinar magia. Ela é talentosa, domina um tipo de magia bem avançado. Mas tem um detalhe: ela não ensina de graça. Mesmo assim, Peck decide seguir do jeito dela. Ela continua repetindo para si mesma que consegue, que vai dar certo. Mas na prática, mais uma tentativa de voo, mais uma queda. E o tempo não está a favor dela. Falta menos de 1 ano pro exame de admissão. Sem contatos, sem dinheiro, sem professor, a situação parece impossível. Até que do nada, algo completamente inesperado acontece. Um gato aparece e manda ela ficar quieta. Peck fica completamente em choque. Ela acabou de ouvir um gato falar. Por um instante, ela acha que finalmente despertou algum tipo de magia. Talvez a habilidade de entender animais. Mas não, o próprio gato também está surpreso. Humanos normalmente não conseguem ouvi-lo. A curiosidade de Peck vira medo bem rápido. Afinal, que tipo de criatura é aquela? Sem paciência, o gato usa magia e a joga pelos ares, como um aviso claro para nunca mais chamá-lo de monstro. E então ele revela a verdade. Ele já foi humano, um mago, mas acabou sendo amaldiçoado, ficando preso na forma de gato, ainda conseguindo usar apenas uma pequena parte do seu poder. Para Peck, isso já é mais do que suficiente. Sem hesitar, ela faz um pedido direto. Quer que ele ensine magia para ela. Não importa se ele é um gato, não importa nada. Ela só quer aprender. O gato acha aquilo completamente absurdo, mas quando ela menciona que quer entrar na Academia Diana, aí sim ele tem certeza. Ela é maluca. Mesmo assim, ela não recua. Sem dinheiro, ela oferece o que puder. O gato observa, pensa e aceita, mas não por bondade. Ele tem seus próprios motivos. E assim, meio sem entender no que está se metendo, Peck finalmente dá o primeiro passo real rumo ao mundo da magia. Sem perder tempo, o gato decide levar Peck direto para a capital. Segundo ele, é lá que o treinamento de verdade vai começar. E começa do jeito mais suspeito possível. Ele manda Peck levantar o braço e repetir um feitiço estranho. Sem questionar, ela obedece palavra por palavra. Só que na prática, aquilo não era magia nenhuma. Era basicamente um pedido em voz alta. Resultado: uma atendente escuta e traz exatamente o que foi pedido. O gato simplesmente aproveita e bebe tudo como se não houvesse amanhã.
Peck percebe na hora que foi enganada e fica furiosa. Ela começa a apertar o gato, questionando se ele realmente pretende ensiná-la ou só está se aproveitando dela. Mesmo assim, ele garante que está falando sério. Aquilo foi só uma pausa necessária. Depois disso, ele finalmente revela o primeiro desafio. Antes de começar o treinamento de verdade, Peck precisa fazer uma coisa: encontrar um grimório específico dentro da Biblioteca Real, um livro lendário conhecido como Book of Providence. Segundo ele, esse livro concede sabedoria a quem o toca e pode ter a resposta para quebrar a maldição que o transformou em gato. O problema? Ninguém sabe onde o livro está. E a biblioteca é gigantesca, cheia de milhares de grimórios. A tarefa é simples só na teoria: procurar até encontrar. E para deixar tudo ainda melhor, ele dá um prazo: 1 mês. Peck quase entra em desespero. E tem mais um detalhe: o gato não pode ajudar diretamente. Qualquer tentativa de um não-humano tocar nos livros ativa um sistema de defesa da própria biblioteca. Sem escolha, Peck aceita. Ela mergulha na busca, mesmo sabendo que as chances são mínimas. No começo, é um desastre total. Alguns livros ativam magia só de serem abertos, e Peck acaba sofrendo todo tipo de efeito inesperado. Em um desses acidentes, ela até acaba assumindo temporariamente características de gato. Mesmo assim, ela continua, dia após dia, sem faltar um único dia. O gato, que inicialmente tinha certeza que ela desistiria rápido, começa a perceber que errou feio. Peck não só continua tentando, como começa a estudar de verdade. Ela percebe que um livro lendário como aquele pode estar escrito em uma linguagem antiga, então passa a aprender sobre runas e textos antigos para aumentar suas chances. Sem perceber, ela começa a mudar. A garota que nem gostava de ler agora está completamente imersa no conhecimento, e isso impressiona. Mas o tempo não para. O mês chega ao fim, e o livro ainda não foi encontrado. O gato decide encerrar tudo ali. Para ele, continuar seria inútil. Peck tenta argumentar. Implora por mais tempo, mas ele não muda de ideia. Então ela revela o verdadeiro motivo por trás de tudo. Ela não quer ser forte por orgulho. Ela quer se tornar alguém capaz de proteger os outros. Porque no passado, quando tudo parecia perdido, alguém salvou ela. Claude. Naquele dia, ele apareceu quando ninguém mais podia fazer nada. Protegeu ela e mostrou o que significa ser realmente forte. Por isso, ela acredita nele. Não importa o que digam. Essa convicção mexe com o gato, mas ele ainda tenta se afastar. Até que Peck percebe algo. O grande livro no centro da biblioteca tem inscrições escondidas, runas antigas. Graças ao que ela estudou, ela consegue ler. Ao pronunciar as palavras, algo incrível acontece. Um caminho secreto se abre, um espaço escondido, completamente fora do comum. E lá dentro está o que eles procuravam: o Book of Providence. O livro se revela e confirma. Sabe de tudo. Sem perder tempo, Peck pergunta como quebrar a maldição do gato. A resposta não é simples. Ele está sob uma maldição especial, algo muito mais complexo do que uma transformação comum. Mas existe uma solução. E essa solução depende dela. Segundo o livro, Peck possui uma habilidade rara, uma forma de magia de renascimento, que faz com que seu corpo se recupere rapidamente. Algo que ela nunca percebeu. E é justamente esse poder que pode salvar o gato. Mas, antes que eles consigam fazer qualquer coisa, tudo muda. Um guarda aparece, gravemente ferido, avisando que a biblioteca está sendo atacada. Criaturas perigosas invadem o local, e fica claro que o alvo são os grimórios proibidos. Sem tempo para pensar, Peck e o gato fogem, mas a ameaça é rápida demais. Eles são encurralados. Sem opções, o gato toma uma decisão. Manda Peck ficar e lutar, enquanto ele escapa. Só que isso gera uma discussão imediata. Nenhum dos dois quer admitir fraqueza, até que ele revela a verdade. Se voltar à forma humana, seu poder retornaria completamente. Mas para isso, a maldição precisa ser quebrada agora. Peck entra em conflito. Mas o tempo acabou. O ataque está prestes a atingir ela. E quando tudo parece perdido, o gato age. Mesmo limitado, ele se coloca na frente e usa o que resta de sua magia para proteger Peck. Empurra ela para longe e se despede. Aquilo quebra completamente o emocional dela. Mas ao invés de fugir, ela volta, determinada. Mesmo sabendo que não tem força para vencer, ela se recusa a desistir. E então, finalmente, ela decide agir. Usando o que aprendeu, ela ativa sua magia e consegue libertar o gato da maldição. A transformação acontece. O verdadeiro poder retorna. E é nesse momento que tudo se encaixa. O gato sempre foi Claude. Agora, em sua forma original, ele mostra o porquê de ser considerado um dos maiores magos do mundo. Com um único ataque de alto nível, ele elimina completamente a ameaça. O perigo desaparece. E o silêncio volta. Peck fica em choque. Seu professor, seu ídolo, estava o tempo todo ao lado dela.
Claude, por outro lado, age como se nada demais tivesse acontecido, mas não demora para a situação dar outra reviravolta. Por algum motivo, ele volta à forma de gato, e a explicação vem logo em seguida. A maldição não foi completamente quebrada. Para isso, os dois precisam estar no mesmo nível de poder. Ou seja, Peck ainda tem um longo caminho pela frente. Claude percebe que não tem escolha. Se quiser recuperar sua forma definitivamente, vai ter que treinar ela. E não qualquer treinamento. Ele vai transformá-la em uma maga de primeira classe. Peck mal consegue acreditar. Aquilo que parecia impossível, agora está bem na frente dela. E assim, com um acordo meio forçado, nasce uma nova relação. Claude assume o papel de professor e Peck finalmente dá o primeiro passo real para se tornar uma maga de verdade. Spica começa a passar cada vez mais tempo ao lado de Claude. E isso vai além da realidade. Até mesmo nos sonhos dela, ele aparece, só que não exatamente como ela gostaria. Em vez de surgir como um príncipe encantado, Claude continua com a mesma postura rígida e nada romântica de sempre. Assustada com essa versão nada idealizada, Spica desperta de repente e leva um susto ainda maior ao ver o próprio Claude do lado de fora da janela. Meio desnorteada, ela chega a confundir a situação por um instante, mas logo percebe que ele está ali de verdade. Pouco depois, antes de começarem o treino, Claude decide testar o conhecimento dela e pergunta como ela acredita que a magia funciona. Spica responde que acha que tudo depende da imaginação e dos sonhos de cada pessoa, mas ele rapidamente corrige. Segundo Claude, a magia não vem de desejos, e sim de afinidade natural, algo com que a pessoa já nasce. Ele explica que, por exemplo, alguém sem afinidade com magia de voo jamais conseguirá voar. Não importa o quanto treine, no caso da magia de levitação, apenas pessoas com certos signos possuem essa capacidade. Ao ouvir isso, Spica começa a se questionar sobre o próprio potencial, já que seu signo é Virgem. É então que Claude revela que esse signo está ligado à fertilidade, o que significa que ela pode desenvolver magia voltada ao crescimento de plantas. Ao perceber que não é inútil como imaginava, Spica se anima. E até cogita se sua misteriosa magia de renascimento tem relação com isso, mas Claude imediatamente corta essa ideia. Ele deixa claro que essa habilidade é algo fora do comum, sem atributo definido, e por isso mesmo, deve ser mantida em segredo absoluto. Sem perder tempo, ele manda Spica começar o treino ali mesmo, usando uma pequena muda de planta. Ao preparar o feitiço, Claude explica outro ponto essencial. A varinha não cria magia, ela apenas serve como um canal para liberar o poder que já existe dentro dela. Além disso, ele reforça que a imaginação ainda tem um papel importante, não como origem da magia, mas como forma de moldá-la. Quanto mais clara for a imagem mental, mais eficaz será o resultado. Concentrada, Spica fecha os olhos e conjura o feitiço com seriedade. E em poucos instantes, a pequena muda cresce rapidamente, se transformando em uma planta grande e saudável. Surpresa com o próprio sucesso, ela não consegue esconder a empolgação por ter conseguido lançar magia pela primeira vez de verdade. Só que, para Claude, isso não é nada impressionante. Ele não demonstra entusiasmo algum, deixando claro que esse é apenas o começo, já que o objetivo dela deve ser alcançar o mais alto nível da magia. A reação fria dele abala Spica, que se sente frustrada. Naquele momento, ela decide que vai parar de idealizá-lo como um herói e focar totalmente em evoluir por conta própria. Mas antes que possa comemorar ou reclamar, Claude aponta um detalhe crítico. Ela esqueceu de encerrar o feitiço. De repente, a planta continua crescendo sem controle, aumentando de tamanho de forma exagerada. Em segundos, um dos cipós envolve Spica, deixando ela completamente presa no meio da própria magia. Mesmo tentando reagir, ela não consegue parar o crescimento e acaba sendo dominada pela situação que ela mesma criou. Mesmo depois de todo o caos, Spica ainda luta para controlar completamente sua própria magia. Claude a ajuda a se libertar dos cipós e, mesmo surpreso com a falta de controle dela, deixa claro que aquilo só prova o quanto ela ainda precisa evoluir. A insegurança bate forte e Spica começa a duvidar se realmente tem capacidade para passar no exame da Royal Diana Academy. Nesse momento, o irmão dela surge apressado com uma notícia preocupante. A mãe se machucou enquanto trabalhava na fazenda. Spica corre até lá e encontra a situação delicada. Sua mãe não consegue continuar o trabalho. Mesmo assim, ela ainda se preocupa com a plantação. Dividida entre o exame e a responsabilidade em casa, Spica hesita. Até que Claude sugere algo direto, usar a própria magia para cuidar da fazenda. No início, ela rejeita a ideia, mas ao lembrar que nem sequer tem dinheiro para a academia,
acaba aceitando. A partir daí, o treinamento muda completamente. Spica passa a treinar todos os dias enquanto trabalha. Ainda com medo de perder o controle, ela recebe uma explicação essencial de Claude. O limite da magia depende daquilo que ela imagina. Se não visualizar algo exagerado, o resultado também não sairá do controle. Com o tempo, tudo começa a fazer sentido. Ao longo de 6 meses, Spica aprimora sua magia de plantas de várias formas, cultivando, protegendo e até ajustando o crescimento das plantas conforme a necessidade. Sem perceber, ela desenvolve resistência, precisão e um controle muito mais estável. Quando o dia do exame finalmente chega, ela conclui sua última tarefa na fazenda com uma colheita impressionante. Sua mãe a parabeniza, mas isso só aumenta a dúvida? Será que esse tipo de habilidade realmente serve para a prova? Ao perguntar para Claude, ela descobre que o exame muda todos os anos, o que significa que não depende só de habilidade, mas também de como cada um reage à situação. Isso só aumenta a tensão. No dia seguinte, Spica segue para a cidade ao lado de Arya. Confiante, Arya não leva muito a sério a magia de plantas, enquanto Spica tenta confiar no próprio esforço. Durante a viagem de carruagem, o ambiente fica pesado. Cercada por outros candidatos, Spica sente a pressão aumentar, enquanto Arya mantém a postura firme. De repente, tudo muda. A carruagem desvia para um caminho estranho. E, sem aviso, uma enorme criatura de pedra surge e ataca. O impacto destrói a carruagem e espalha os estudantes. Enquanto o pânico toma conta, Claude percebe rapidamente que aquela criatura não age por conta própria. Existe alguém controlando aquilo. Arya reage primeiro e lança um poderoso ataque de água, destruindo o corpo da criatura. Mas, para surpresa de todos, ela se reconstrói imediatamente. Observando com atenção, Spica identifica o ponto-chave. No centro da criatura existe um núcleo mágico. E nele há uma palavra que mantém tudo funcionando. Se essa estrutura for alterada, a criatura perde o controle. Ela tenta avisar Arya, mas Claude a impede. Ele quer que Spica enfrente a situação por conta própria. Mesmo com medo, ela entende o que precisa fazer. Quando a criatura volta a atacar, Spica age no último instante e puxa Arya para fora do alcance, usando suas vinhas. Tremendo, mas decidida, ela resolve lutar, não por confiança, mas para proteger quem está ali. Ela explica rapidamente o plano, mas Arya já não tem energia para repetir seu ataque mais forte. Nesse momento, a criatura muda o alvo para outros estudantes indefesos. Sem hesitar, Spica entra em ação. Ela lança sementes e faz crescer vinhas resistentes que prendem a criatura temporariamente. A força da magia surpreende todos ao redor. A criatura então reage de forma inesperada. Ela quebra partes do próprio corpo para escapar da prisão. Isso cria uma abertura, exatamente o que Spica precisava. Ela avança para atingir o núcleo, mas é forçada a recuar quando fragmentos da criatura são lançados contra ela em alta velocidade. Com dificuldade, ela se defende usando uma barreira improvisada de vinhas. Quando a situação fica crítica, Arya intervém e cria uma barreira de água para protegê-la, lembrando que ela não está sozinha. Com esse apoio, Spica finalmente consegue se concentrar. Focando diretamente no núcleo, ela usa suas vinhas para atingir a estrutura mágica, alterando o comando que mantém a criatura ativa. No instante seguinte, tudo desmorona. A criatura perde sua forma e se desfaz completamente, encerrando o perigo. O silêncio toma conta por um momento, até que os estudantes começam a comemorar aliviados. Logo depois, vários magos aparecem, e entre eles está Justice, o vice-diretor da academia. Ele revela que tudo aquilo fazia parte do exame, uma forma de avaliar como os candidatos agem diante de uma situação real. Mesmo com as reclamações, ele destaca 2 pontos essenciais: coragem e atitude. Arya é reconhecida por enfrentar o perigo primeiro, enquanto Spica é elogiada por superar o medo e proteger os outros. Para a academia, não basta apenas poder, é preciso ter o coração certo. Com base nisso, os 2 nomes são anunciados como aprovados. Arya ainda demonstra insatisfação, como se pudesse ter feito mais. Já Spica mal consegue acreditar no resultado. Claude, mantendo seu jeito direto, lembra que isso é apenas o começo, mas dessa vez reconhece o esforço dela. E mesmo sendo um elogio simples, é o suficiente para deixar Spica completamente sem reação, percebendo que, no fundo, Claude sempre esteve guiando ela para chegar até ali. Opa, pessoal, um recadinho rapidinho. Depois de 3 anos tentando com o canal de recap, finalmente conseguimos monetizar. E isso é uma conquista muito grande pra mim, então peço o apoio de vocês no canal. Pode ser qualquer apoio, um like, um comentário, já ajuda demais. Agora também temos a função de hype, então se puderem hypar o vídeo, vai ajudar muito. E pra fortalecer ainda mais o canal, estou deixando alguns produtos que podem interessar vocês, como camisas, bonés e action figures, tudo de anime. Quem puder dar essa força, fico muito feliz.
Também temos agora o valeu demais para aquela alma generosa que quiser apoiar ainda mais o canal. Eu sei que às vezes é chato parar o vídeo para isso, mas ajuda de verdade. A gente conseguiu a monetização, mas ao contrário do que muita gente pensa, isso rende apenas alguns centavos por vídeo e ainda não cobre os gastos com programas, como o editor de vídeo e outras ferramentas. Em breve também vamos ter o Seja Membro. Espero que curtam o vídeo e tamo junto. A chegada à Academia Real de Magia de Ana foi um momento que Spica jamais esqueceria. Depois de atravessar o enorme túnel esculpido na montanha milenar que abrigava a escola, ela finalmente colocou os pés no lugar onde passaria os próximos anos. Tudo parecia grandioso e elegante. Os estudantes andavam com postura impecável, os prédios eram magníficos e até mesmo o uniforme que ela vestia parecia especial. Enquanto admirava cada detalhe, Claude precisou lembrá-la de manter a compostura. Dentro da academia, ela deveria chamá-lo de Professor Claude, e ninguém podia descobrir que era sua aprendiz. Spica concordou, mas aproveitou para perguntar se o fato de ele se transformar em gato também era segredo. Claude respondeu que sim, o que a fez lembrar, bastante constrangida, do estranho ritual que precisavam repetir sempre que ele voltava à forma felina. Apesar do desconforto, Claude explicou que ambos tinham o mesmo objetivo, transformá-la em uma maga de primeira classe. Spica ainda não tinha certeza se podia confiar completamente nele, mas não teve tempo para discutir quando surgiu outro assunto que chamou sua atenção: os chamados covens. Ela nunca tinha ouvido aquela palavra antes. Antes que Claude pudesse explicar, os dois foram recebidos pela diretora da academia, Jeanne. A mulher tratou Claude com formalidade diante dos alunos, mas deixou claro que sua volta à escola já era assunto entre todos. Como ainda existiam muitos rumores sobre ele, Jeanne preferiu que aguardasse em seu escritório até o anúncio oficial dos covens. Claude seguiu com a diretora e deixou Spica sozinha. Sem saber exatamente o que fazer, ela acabou ouvindo um pedido de ajuda vindo de perto. Ao investigar, encontrou uma garota presa dentro de uma parede. A situação era tão absurda que Spica demorou alguns segundos para entender o que estava vendo. Depois de muito esforço, conseguiu puxá-la para fora. A garota agradeceu emocionada e se apresentou como Io. Ela também era caloura, embora parecesse mais velha do que os demais estudantes. As duas logo começaram a conversar e criaram amizade quase instantaneamente. Foi então que Spica finalmente descobriu o significado de um coven. Io explicou que cada coven funcionava como uma turma fixa, composta por 12 estudantes e um professor. Durante 3 anos, todos estudariam, fariam refeições e viveriam praticamente juntos. Aquela informação fez Spica perceber o quanto a escolha do coven era importante. Pouco depois, as duas seguiram para verificar a lista de distribuição dos alunos. No caminho, Spica esbarrou acidentalmente em um rapaz extremamente educado chamado Astraea. Ele segurou sua mão e perguntou se ela estava machucada. Em seguida, elogiou sua beleza de forma tão natural que Spica ficou completamente sem reação. Mas o encanto durou pouco. Logo depois, Astraea repetiu exatamente o mesmo tipo de elogio para Io e tentou iniciar conversa com outra estudante, usando uma desculpa claramente inventada. Spica percebeu imediatamente que ele era um grande conquistador. Io então revelou que Astraea era filho do vice-diretor da academia. A situação ficou ainda mais estranha quando o rapaz tentou flertar com alguém que acreditava ser uma garota, mas que na verdade era Castor. Furioso por ter sido tocado, Castor reagiu agressivamente, deixando claro que não suportava contato físico e era extremamente obcecado por limpeza. A discussão começou a crescer rapidamente. Nesse momento, uma voz interrompeu os dois. Todos olharam para cima e ficaram surpresos ao ver uma garota descendo de um lustre. Com uma entrada extremamente chamativa, Léo apareceu exigindo atenção. Segundo ela, ninguém deveria roubar os holofotes que pertenciam a ela. Castor não gostou da interrupção. Astraea também não pareceu disposto a recuar. Em poucos segundos, a tensão se transformou em confronto. O confronto explodiu diante dos olhos de Spica. Astraea ativou sua magia e passou a desviar dos ataques com uma precisão impressionante. Castor respondeu usando sua magia para criar cópias de si mesmo, espalhando clones por toda a área. Léo não ficou para trás e liberou seu próprio poder, assumindo uma aparência inspirada em um leão enquanto avançava para a luta. Em poucos instantes, o local virou um verdadeiro caos. Enquanto os três trocavam golpes mágicos, Io observava tudo com uma tranquilidade surpreendente. Já Spica estava cada vez mais desesperada. Aqueles eram exatamente os alunos que ela esperava nunca encontrar em seu dia a dia, mas tudo indicava que seu destino estava prestes a se cruzar com o deles. A confusão continuou, até que Spica acabou sendo atingida durante a bagunça. Ao ver sua amiga ferida, Io perdeu completamente a calma. Ela ativou sua magia e cresceu até se tornar gigantesca, deixando todos chocados. A situação, que já era complicada, ficou ainda pior.
desequilibrada, e começou a cair justamente na direção de Spica. Quando parecia impossível evitar o desastre, Claude apareceu no último instante. Usando sua magia, ele interrompeu a confusão e ergueu os envolvidos no ar. Então anunciou algo que deixou todos surpresos. Castor, Astraea, Léo, Io e Spica haviam sido colocados no mesmo coven. E mais do que isso, Claude seria o professor responsável por todos eles. Spica ficou horrorizada ao perceber que passaria os próximos 3 anos ao lado daquele grupo tão problemático. Logo depois, a história voltou ao momento em que Claude conversava com Jane em seu escritório. A diretora explicou que havia aceitado seu retorno à academia, mas que ele precisaria provar seu valor novamente. Muitos ainda desconfiavam dele por causa dos rumores envolvendo seu desaparecimento 2 anos antes. Por isso, Jane preparou um teste especial. Ela reuniu em seu coven diversos alunos, extremamente talentosos, mas que possuíam personalidades difíceis. A missão de Claude seria conduzir todos eles até a graduação, sem que nenhum abandonasse a academia. Caso fracassasse, perderia seu cargo. Mesmo diante do desafio, Claude aceitou. Porém, no exato momento em que observava seus novos alunos, ele gastou magia demais e voltou à forma de gato. Alguns acharam a cena adorável, outros ficaram completamente confusos. Spica entendeu imediatamente o que havia acontecido. Claude explicou que tinha usado energia mágica demais durante o incidente e pediu sua ajuda para retornar à forma humana. Mas, depois de tudo que havia acontecido naquele dia, Spica simplesmente entrou em pânico e saiu correndo da sala. Assim, o primeiro dia do Coven Claude terminou sem aula alguma. Na manhã seguinte, Io tentou acordar Spica para irem à escola. Como ela continuava sonolenta, Io resolveu carregá-la até o refeitório, usando sua magia. Lá, encontraram Léo aproveitando seu café da manhã, com toda a elegância que conseguia demonstrar. Pouco depois, Spica se afastou discretamente para cumprir sua tarefa diária. Ela foi encontrar Claude. O professor ainda estava em sua forma felina, aguardando pacientemente o momento em que Spica usaria sua magia para trazê-lo de volta ao normal. Durante a conversa, Claude explicou tudo o que já sabiam sobre a maldição. Sempre que utilizava magia em excesso, voltava a ser um gato. Além disso, a magia de Spica só conseguia mantê-lo humano temporariamente e podia ser usada apenas uma vez por dia. A única solução definitiva era fazer com que Spica se tornasse uma maga de primeira classe. Quando ela perguntou o quão difícil isso seria, Claude explicou o sistema de classificação dos magos. Apenas uma quantidade minúscula conseguia alcançar o nível mais alto. Em toda a história da Academia Diana, somente uma pessoa havia conseguido esse feito. Spica imaginou que devia ter sido alguém extraordinário. Então Claude revelou casualmente que essa pessoa era ele. A reação dela foi imediata. Depois de ouvir a explicação completa, Claude ainda acrescentou outra informação preocupante. Todos os anos, os alunos com pior desempenho corriam o risco de serem expulsos da academia. Determinada a não deixar isso acontecer, Spica começou oficialmente sua vida escolar, mas logo percebeu que a realidade seria muito mais difícil do que imaginava. Nas aulas teóricas, mal conseguia acompanhar o conteúdo. Em determinado momento, ao ser chamada para responder uma pergunta, entrou em desespero. Felizmente, uma colega que estava cochilando ao seu lado respondeu corretamente, antes de voltar a dormir, deixando Spica ainda mais impressionada com o nível dos estudantes da academia. Mais tarde, durante a aula prática de Claude, os alunos receberam um teste. Eles teriam 30 minutos para capturar o maior número possível de Loporns, criaturas conhecidas por sua velocidade e dificuldade de captura. Assim que o exercício começou, vários alunos demonstraram habilidades incríveis. Hannah conseguiu paralisar diversos alvos com sua magia, enquanto outros estudantes também obtinham excelentes resultados. Spica tentou usar sua própria magia repetidas vezes, mas não conseguiu acompanhar os demais. Quando o tempo terminou, os resultados foram anunciados. Arya conquistou o primeiro lugar ao capturar 10 Loporns. Já Spica ficou na última posição. Ela não conseguiu capturar nenhum. O resultado a abalou profundamente. Pela primeira vez desde sua chegada à academia, começou a acreditar que talvez não fosse capaz de acompanhar o ritmo dos outros alunos. Percebendo sua frustração, Claude levou a garota para uma aula complementar em um dos observatórios da escola. Ao entrar no local, Spica ficou sem palavras. Usando magia, Claude havia transformado todo o ambiente em uma impressionante representação do espaço, cercada por estrelas brilhando em todas as direções. Enquanto mostrava diferentes constelações, ele apontou para uma estrela chamada Spica. Claude explicou que aquela estrela era formada por 2 estrelas girando juntas.
produzindo um brilho muito maior do que conseguiriam separadamente. Spica interpretou aquilo como uma tentativa de encorajá-la, acreditando que ele estava dizendo que ela não precisava enfrentar tudo sozinha. Claude negou imediatamente, ficando visivelmente sem jeito. A reação acabou fazendo Spica rir, mas apesar de sua negação, aquelas palavras tiveram efeito. Pela primeira vez desde que chegou à academia de Anna, ela começou a acreditar que talvez realmente pudesse alcançar seu sonho. Claude então encerrou o momento emocionante e voltou ao modo professor. Segundo ele, a conversa tinha acabado. Spica só poderia ir para casa depois de capturar 12 Lothorns. Pessoal, muitos dos nossos vídeos teve a monetização cortada, e isso prejudica muito o canal, além de ter dado muitos direitos autorais. Mais paciência, né? Então, se puderem ajudar com seu gostei, ou hype, ou valeu demais, ou um simples comentário de apoio, ajudaria muito o titio. Até a próxima!